A Selic subiu mais uma vez, dessa vez para 11,75%, mas eu acho que isso você já deve ter visto. Por isso, nesse vídeo aqui eu quero te falar de forma descomplicada, de forma simples, como que funciona a política monetária, que é só uma forma chique da gente falar como que o Banco Central utiliza a Selic para controlar a inflação. E esse vídeo ele está dividido em 4 partes. Primeiro, vou te explicar rapidamente o que é a Selic, depois vou te explicar o que é a inflação. Na terceira parte, vou te explicar qual que é a relação da Selic com a inflação, quando um sobe e o outro cai, como que funciona isso. E por fim, eu vou te falar quais são os impactos de uma alta ou de uma queda da Selic para os investidores de renda fixa, para os investidores de renda variável, para as empresas e para a população no geral, para os consumidores que somos nós todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Já deixa seu like aí embaixo, que isso é muito importante pra gente, pro algoritmo do YouTube entender que você gosta desse vídeo. Bora lá. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e pra gente começar esse vídeo indo direto ao ponto, o que é a taxa Selic? A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia. Essa é a taxa que vai servir de referência para todas as outras taxas de juros. Ou seja, quando você vai comprar algum produto e você paga parcelado, por exemplo, a taxa de juros que vai ser cobrada ali naquele parcelamento tem como base a taxa Selic. Se você vai fazer um empréstimo no banco, se você vai financiar um carro, vai financiar uma casa, a taxa de juros que vai ser cobrada em cada uma dessas situações também está totalmente relacionada com a taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic é a taxa que serve de base para todas essas outras taxas. Além disso, o percentual da taxa Selic aponta quanto que o governo está pagando para aqueles investidores que compram títulos da dívida pública do Tesouro Nacional. E a meta dessa taxa, ela é definida a cada 45 dias. 8 vezes no ano vai acontecer uma reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, que foi o que aconteceu ontem. Se você está vendo esse vídeo no momento que ele foi lançado, ontem na quarta-feira, dia 16 de março, saiu uma nova taxa Selic. Ou seja, qual vai ser a meta da taxa Selic que vai ser vigente e o Banco Central vai definir qual vai ser essa taxa dos próximos dias. Bom, e agora a gente vai entender o que é a inflação. Inflação é muito fácil da gente explicar e nada mais é do que a desvalorização da moeda ao longo do tempo. Ou seja, quando você tem dinheiro ali parado na conta ou tem um dinheiro em espécie, esse dinheiro naturalmente ele vai perdendo valor ao longo do tempo. A nossa moeda vai se desvalorizando, a gente vai perdendo o poder de compra. Isso significa que se ano passado você precisava comprar um determinado item que custava R$100, agora esse ano você não consegue mais comprar esse mesmo item com R$100. Agora você precisa, por exemplo, de R$110 para comprar aquele mesmo item. Então, na medida que o dinheiro vai se desvalorizando ao longo do tempo, a gente tem essa sensação de que as coisas estão ficando mais caras, que os preços estão aumentando. E a inflação é o nome para esse fenômeno. E a gente consegue calcular um indicador, um índice, que vai mostrar pra gente qual que é o valor exato dessa inflação ao longo do tempo. E o mais conhecido no Brasil, o mais utilizado, é usado ali pelo Banco Central para fazer todos os cálculos e também ajudar a definir qual que vai ser a próxima taxa Selic, é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é calculado mensalmente, divulgado pelo IBGE. E além disso, além de servir como base para o Banco Central definir qual que vai ser a taxa Selic dos próximos meses, ele também é utilizado como referência para o Conselho Monetário Nacional definir qual que vai ser a meta da inflação. Então, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro aqui no Brasil, ele define qual que é a meta da inflação do determinado ano e fala, olha, Banco Central, atinja essa meta. Faça todas as suas medidas ali, faça política monetária, mexe na taxa Selic, mexe nos depósitos compulsórios, enfim, faça tudo o que você quiser, mas me entrega essa meta da inflação aqui. Então, é basicamente isso que acontece. E aí o Banco Central, a cada 45 dias, reúne lá no Copom para definir qual que vai ser a taxa Selic e faz todos os outros mecanismos ali que ele precisa fazer para tentar chegar o mais próximo possível da meta. Ou seja, aqui a gente até já começou a falar um pouco da terceira parte desse vídeo, né? Que é qual que é a relação da Selic com a inflação. O Banco Central, ele trabalha sempre para tentar deixar essa inflação o mais próximo da meta possível estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Em outras palavras, o Banco Central quer manter a inflação sob controle, nem muito alta, nem muito baixa, porque essa incerteza, ela é muito prejudicial para a economia, porque não é interessante para as empresas, não é interessante para os consumidores e também não vai atrair investimentos externos. As empresas aqui no Brasil também não vão investir muito, porque basicamente é um cenário muito instável, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, em outras palavras, a manipulação dessa taxa Selic é uma das formas que o governo tem de tentar deixar a inflação sob controle. E o que acontece na prática, né? Quando a inflação está muito alta, o governo tende a subir a taxa Selic para tentar controlar a inflação e trazer ela de volta ali para perto da meta, que é basicamente o que a gente está vivendo agora, né? A taxa Selic está subindo e a inflação está muito alta. Então o governo está tentando fazer esse controle da inflação, reduzir isso um pouco, porque não é muito interessante para a economia. Vamos entender agora então quais são os impactos dessa alta da taxa Selic que a gente está vivendo para todos os players na economia, né? Consumidores, as empresas, os investidores de renda fixa e os investidores de renda variável. Primeiro, vamos falar dos consumidores. A gente já falou no início do vídeo que a taxa Selic serve de base
para várias taxas, como por exemplo de empréstimos, financiamentos e investimentos de renda fixa. Ou seja, você como consumidor, se a taxa Selic está mais alta, o crédito fica mais caro. Fica mais caro você pegar dinheiro no banco, seja um empréstimo, seja um financiamento. Então as pessoas tendem a fazer menos isso. Elas tendem a pegar menos dinheiro emprestado e também elas tendem a deixar mais dinheiro investido. Tá cada vez mais vantajoso investir na renda fixa. A rentabilidade da renda fixa, que é considerada um investimento com risco menor, ela fica cada vez mais atrativa. Por isso as pessoas tendem a deixar mais dinheiro investido, pegam menos dinheiro emprestado. Ou seja, as pessoas têm menos dinheiro disponível para consumo. Elas gastam menos dinheiro. E aqui a gente já entra também na segunda parte, que é como que isso afeta as empresas. Basicamente, se as pessoas estão gastando menos, estão consumindo menos, as empresas também vão ter uma receita menor. Elas vão ter menos consumo, então isso não é tão positivo para elas. Por outro lado também, se as taxas de juros estão aumentando, significa que o custo da dívida das empresas também está aumentando. Ou seja, as empresas vão pegar menos dinheiro emprestado nos bancos, vão fazer menos empréstimos e financiamentos naturalmente, e se elas tiverem empréstimos antigos que são com taxas pós-fixadas, ou seja, aquelas taxas que vão acompanhar a variação do CDI, a variação da taxa Selic, essa dívida antiga da empresa também vai aumentar, também vai ficar mais cara. Ou seja, as empresas vão ter menos receita, vão ter mais custo da dívida. Então elas vão ter menos lucro, vão ter menos interesse de fazer investimentos, de abrir novas lojas, abrir novas fábricas, contratar mais pessoas. Ou seja, as pessoas vão gastar menos também e vira aquela bola de neve, né? A economia ela vai desaquecendo. As pessoas vão gastando menos, vai movimentando menos a economia. O terceiro impacto que a gente tem que falar aqui é o impacto para os investidores de renda fixa. A gente até já mencionou lá porque que afeta os consumidores, né? Basicamente, se as taxas de juros estão maiores, as rentabilidades dos investimentos de renda fixa, seja no Tesouro Direto, seja renda fixa bancária, seja crédito privado, né, empresas emitindo debêntures, enfim, tudo aquilo vai ficando mais atrativo. Então as pessoas tendem a investir cada vez mais em renda fixa. Por quê? Se a rentabilidade da renda fixa está mais alta e ela é considerada um investimento mais seguro, por exemplo, do que a renda variável, significa que, beleza, será que eu tô tão disposto assim a correr esse risco da renda variável para receber uma rentabilidade X, sendo que agora a renda fixa está ficando cada vez mais atrativa? Então as pessoas começam a migrar esse capital para a renda fixa, justamente porque rende mais com um risco menor. E por fim, qual que é o impacto disso tudo nos investimentos de renda variável? Se você investe na bolsa de valores, em ações, por exemplo, quais são os impactos? O primeiro deles é que o fluxo dessas pessoas saindo da renda fixa e indo para a renda variável causa uma queda do preço dos ativos. Basicamente, tem muita gente vendendo as ações porque não é mais vantajoso investir em ações. Não é tão vantajoso igual era antes, pelo menos. E estão colocando em renda fixa. Se tem uma pressão vendedora muito forte, o preço tende a cair. Oferta e demanda. Tem muita gente ofertando as ações sem ter uma demanda proporcional ali, significa que o preço tende a cair. E por outro lado também, a gente já mencionou que primeiro, as empresas vão ter um fluxo de caixa menor, porque o custo da dívida está aumentando, elas vão investir menos, vão contratar menos pessoas, o consumo está diminuindo, então o lucro e o fluxo de caixa das empresas vai reduzir. E por outro lado também, a taxa de desconto que é utilizada para fazer o valuation de uma empresa, como que a gente faz um valuation de uma empresa, né? Vai projetar todos os fluxos de caixa que aquela empresa pode ter de hoje até a perpetuidade, até lá no futuro, ver tudo aquilo que ela vai ter de receita, custo, despesa e por aí vai, e ver quanto que sobra no final do dia, no final de cada ano, no fluxo de caixa dela. Só que a gente não pode considerar todos esses valores nessas datas específicas. A gente tem que trazer tudo isso a valor presente, porque a gente sabe que R$100 hoje não é a mesma coisa de R$100 daqui a 10 anos. O dinheiro vai perdendo esse valor e a gente precisa justamente fazer esse ajuste aí pra gente saber quanto que vale R$100 daqui a 10 anos a valores de hoje. Então a gente pega todos esses fluxos de caixa, traz tudo isso a valor presente e vê quanto que isso vale hoje. Esse é o valor da empresa, é assim que a gente faz o valuation. E se essa taxa de desconto está aumentando, significa que o valor presente de todos esses fluxos de caixa vai reduzir. Ou seja, o valuation das empresas reduz e, consequentemente, o preço justo reduz. As ações tendem a cair porque as pessoas começam a vender também porque o valor daquela empresa está reduzindo ao longo do tempo. E por outro lado, não vou mencionar aqui o que acontece quando a Selic está caindo, porque é só você pegar essa lógica de tudo aquilo que eu acabei de falar aqui e inverter, né? E agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo política monetária. Esse vai ser o nosso código para eu saber que você chegou até o final. Eu sempre leio todos esses comentários também. Deixe seu like aqui embaixo e assiste algum desses outros 2 vídeos que eu tô deixando aí na tela para você, que com certeza você vai gostar. Te vejo lá, um grande abraço e bora enriquecer.